Agora eu vou resolver o mesmo exercício que eu resolvi por análise de malhas por superposição. Para você resolver um exercício por superposição, vai ficar claro que ele é muito mais trabalhoso, mas os resultados vão ser o mesmo. Então, se você for uma pessoa com muita dúvida e quiser ter realmente certeza de que você está fazendo está certo, você resolve pelos dois jeitos, mas superposição ele é muito mais trabalhoso. Esses valores que estão aqui em verde e em laranja, eles não vieram com o exercício. O exercício é só o circuito, assim como a análise de malhas. E eu coloquei em colorido aqui só para poder ficar mais fácil para as futuras resoluções. Para você começar o exercício de superposição, o primeiro passo é você excluir uma das fontes e calcular a resistência equivalente. No primeiro passo, resolvi excluir a minha fonte número 2, que é a minha fonte de 10 volts. Então, o meu circuito ele vai ficar assim, sem a minha fonte de 10 volts aqui. E aí, a partir disso, eu vou calculando a minha resistência equivalente. Esses dois resistores, eles estão em série, então eu somo. E o circuito vai ficar assim, equivalente a esse. A minha resistência, portanto, fica igual a 9, já que eu somei. Eu sei que este resistor e este estão em paralelo, porque aqui eu tenho um nó. Então, eu calculei a minha resistência, eu multipliquei 2 vezes 9 e dividi por 2 mais 9, que é uma das maneiras de você calcular a resistência equivalente para um circuito em paralelo. Então, meu circuito ele vai ser equivalente a este. Esses valores que, além da resistência do resistor, que está aqui em ohm, eles são futuras resoluções que eu coloquei aqui, mas não se preocupem com eles por enquanto. Descoberto essa resistência, eu sei que este resistor e este resistor, eles estão em série, porque a corrente que passa por aqui vai ser a mesma que passa por esse e a mesma por esse, então eu posso somar os três e descobrir uma única resistência para esses três resistores. O meu circuito final, então, vai ficar com uma tensão de 20 volts e um resistor de 5,6364 ohms. Já que você tem tensão e você tem uma resistência, através da lei de Ohm, você consegue achar a corrente que passa por esse circuito. Eu fiz através dessa equação, que 20 ohms é igual ao valor da resistência que eu encontrei, vezes I, a minha corrente deu 3,55 amperes. A corrente que eu acabei de achar é a corrente que passa neste resistor. E este resistor é o que a gente fez a somatória dos outros 3 resistores que estavam em série. Sabendo que os resistores em série, eles têm a mesma corrente, então eu posso dizer que nos resistores anteriores de 1 ohm e 3 ohms, eles vão ter a mesma corrente que eu achei para a resistência equivalente. Eu vou ter que fazer o passo inverso para todos, para eu poder descobrir a corrente em todos os meus resistores. Então, antes eu tinha que esse resistor eram 2 resistores em paralelo. Em um circuito em paralelo, a corrente ela não é a mesma para os resistores, e sim a tensão é a mesma. Então, eu tendo a corrente de 3,55 amperes que eu acabei de achar, eu consigo achar a tensão pela lei de Ohm. A tensão que eu achei foi de 5,81 volts. Então, como este resistor, eram 2 resistores em paralelo, eu posso adotar essa tensão, já que vai ser igual para os dois, e descobrir a corrente. Eu tenho a corrente, eu tenho a tensão, então, já que eu tenho a resistência e a tensão, eu consigo achar a corrente que passa nesse resistor e nesse resistor que estão em paralelo. Para finalizar,
eu tinha que esse resistor eram 2 resistores em série, e sabendo que no circuito em série a corrente ela é a mesma para os 2 resistores, eu tenho então a corrente dos outros 2 resistores do começo do circuito. 0,64 amperes e 0,64 amperes. Aí, tendo todos os valores das correntes, eu chamei essa primeira parte da fonte que eu excluí, eu adotei os valores em laranja, e aí eu coloquei aqui no circuito os valores em laranja para todas as correntes em todos os resistores. Então, de acordo com a minha figura, a minha resolução em R1 passava 3,55 amperes, em R4, que eu acabei de achar, 0,64, sem contar com a fonte, porque o próximo passo vai ser eu excluir a fonte 1 e fazer a resistência equivalente com a minha fonte V2 e sem a minha fonte V1. Vou fazer os mesmos passos que eu acabei de fazer e vou adotar os valores das correntes em verde, as que eu achar no circuito. Excluindo a minha fonte 1, eu vou achar do mesmo modo a minha resistência equivalente. Eu tenho que esse resistor e esse resistor eles estão em série, então eu posso somar e transformá-los em um resistor só, como neste circuito. Ficou assim. Eu sei que, do mesmo modo que a primeira resistência equivalente, o resistor de 4 ohms, ele está em paralelo com o resistor de 2 ohms. Então, eu vou fazer 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. E vou achar um novo resistor equivalente ao circuito em paralelo aqui. Então, meu circuito fica equivalente a este. Agora, eu tenho 3 resistores em série, então eu posso somar o valor deles e obter um circuito final. Então, eu vou ter esse circuito final com uma resistência de 10,33 ohms e uma fonte de 10 volts. Como eu tenho uma tensão e uma resistência, eu consigo achar a corrente que passa por esse resistor usando a lei de Ohm. A corrente que eu achei foi de 0,97 amperes. E eu vou fazer o mesmo passo inverso para como eu fiz na primeira parte do exercício. Eu sei que aqui vai passar 0,97 amperes. Esse resistor, ele é a junção de 3 resistores em série, então a corrente que passa é a mesma pelos 3. Esse resistor, ele veio de 2 em paralelo, então eu tenho que achar a tensão nesse para poder achar a corrente nos outros 2. A tensão que eu achei foi de 1,29 volts. Tendo uma tensão de 1,29 volts e a resistência de 4 ohms e 2 ohms, eu consigo achar a corrente que passa pelos 2. E o último resistor, que é esse, ele é a origem de 2 resistores em série, então a corrente que vai passar por ele é a mesma que passa nos outros 2. Assim eu consigo adotar os valores na minha figura em verde. Então, voltando aqui no desenho, para fazer o último passo, você descobrir as correntes nos resistores. Você sabe que... Vamos começar aqui do resistor 4. As minhas 2 correntes, elas estão para o mesmo sentido, então eu vou somar as 2. Aqui no meu resistor R5, as 2 estão para o mesmo sentido, então eu somo as 2. Em R2, elas estão em sentido opostos, então eu subtraio uma pela outra, a de maior valor menos a de menor valor. E no meu resistor R1 e R3, elas também estão no mesmo sentido, então eu vou somar as 2. Para eu poder adotar o sentido dessas correntes, não foi aleatório. Eu fiz de acordo com a fonte. É mais fácil você adotar o sentido do menor potencial para o maior potencial, a corrente, porque ela vai ganhar tensão aqui. Então, analisando na primeira análise, se a minha corrente ela vem do menos para o mais,
ela vai vir nesse sentido e neste sentido. A mesma coisa para essa malha, ela vai sempre ficar no mesmo sentido. E ao contrário, aqui também vai ser a mesma coisa, do menos para o mais. Então a minha corrente ela vem neste sentido e neste sentido. Por isso, as correntes aqui eu tive que subtrair e aqui eu somo. Os resultados obtidos foram estes para cada resistor. Os resultados obtidos então foram estes para as minhas correntes nos meus resistores. E se eu quiser fazer a prova real do mesmo modo que eu fiz na análise de malhas, é só eu achar a tensão em cada resistor, em cada fonte. As tensões foram essas, que eu achei de acordo com a lei de Ohm. E usando a lei de Kirchhoff, eu consigo somar as minhas tensões e elas precisam dar igual a zero. No caso, como o meu exercício de análise de malhas é igual, a única coisa que eu fiz foi comparar os valores das tensões dos resistores que eu encontrei com a análise de malhas que eu já tinha feito por lei de Kirchhoff e elas deram iguais. Então, esse é mais um modo de você calcular esse tipo de circuito por superposição, mas ele dá muito mais trabalho do que por lei de malhas.